Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação a você que nos acompanha pela comunicação 100% Jesus, tanto na terra quanto no céu da terra. Sabemos que essa programação é acompanhada também no mundo espiritual, porque a vida prossegue na pátria da verdade. Inclusive, esse é o tema hoje do quadro Mundo Espiritual. Inclusive, as perguntas foram feitas por jovens da religião do terceiro milênio, integrantes das atividades da pré-juventude legionária da Boa Vontade de Deus, jovens entre 11 a 14 anos. Então, nós vamos acompanhar essas dúvidas aqui e você sempre pode mandar também a sua dúvida. 99831-8195, DDD 11. Agora, você que está nos acompanhando pelo canal da Religião Divina no YouTube, você pode deixar a sua dúvida aí nos comentários desse vídeo. A nossa equipe vai pegar essa pergunta e vai trazer também aqui para o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Bom, nosso convidado, irmão Emerson Damásio. Deus está presente, irmão Damásio. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Irmão Emerson Damásio, ministro pregador da religião do terceiro milênio, representando então a religião divina, hoje trazendo as respostas da religião do amor universal. Então, irmão Damásio, a primeira pergunta que nós trazemos aqui de um desses jovens que mandou aqui pra gente: como é o mundo espiritual? Tem só 3 partes, o céu, a terra e um umbral? Como ele é organizado? São aí várias perguntas, vamos responder a primeira e a terceira. Como é o mundo espiritual e como ele é organizado? Depois vamos para a segunda pergunta. A essas duas eu recorro à edição 133 da revista Jesus Está Chegando, tão falada aqui hoje. Essa edição ela é de fevereiro de 2019. No editorial do irmão Paiva Neto, O Poder Extraordinário de Jesus, aqui na página 16, o autor, num dado momento, ele diz o seguinte: sabemos que no plano espiritual igualmente existem continentes, cidades, civilizações, famílias, dificuldades e soluções. Então, como é que ele é organizado? Existe uma organização lá em cima. Existem continentes, civilizações, famílias, dificuldades e soluções. Prossegue. Hermes Trismegisto, que se supõe ter vivido 2000 anos antes do Cristo, já intuía esse fato ao dizer: o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como está embaixo. Então, como é organizado? É só pensar como nós somos organizados aqui. Mas, do mesmo jeito, alguém poderia perguntar, o irmão Paiva vai concluir com chave de ouro ao dizer: mas esse, entre aspas, em cima, possui várias gradações, elevadas ou de inferior aspecto. Nas regiões sublimes, o paraíso mencionado na Bíblia, Boa Nova, consoante Lucas capítulo 23, versículo 43, assim como nos livros sagrados das diversas culturas terrenas. Há paragens magníficas em que o amor e a justiça de Deus reinam perpetuamente. Então, há regiões elevadas e regiões não elevadas. A última pergunta é: só tem 3 partes? A terra, o céu e o umbral? Não, não existem apenas 3 partes. E quem responde isto é Jesus. Porque alguém poderia dizer, mas o que é umbral, né? Vamos já explicar daqui a pouquinho o que é umbral. Para nós, para alguns entendem inferno, para outros espiritualistas, que todos que acreditam em Deus são espiritualistas, acreditamos no umbral ou nas regiões de sofrimento. No Evangelho segundo João, capítulo 14, no versículo 2, Jesus vai dizer assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito a nós: na terra não há muitos lugares? Bairros, uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, muitos e muitos bairros. Então, e os bairros têm muitas ruas, muitas casas. Na casa do Pai, que é muito maior o mundo espiritual do que aqui a terra,
compõe-se de muitos mais espíritos desencarnados do que dos encarnados, há uma organização. E nós vamos, mesmo nas regiões elevadas, existem gradações de acordo com a evolução nossa. Nem todos os espíritos que vão para o chamado céu estão na mesma região, porque existem as gradações sobre as quais o irmão Paiva falava. Mas o lado inferior também existem as gradações. Cada um vai de acordo com aquilo que tiver feito aqui na Terra. A gente está aqui acompanhando Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, hoje inclusive trazendo perguntas por adolescentes, pré-adolescentes de 11 a 14 anos, jovens que participam aí dos estudos da pré-juventude legionária, esses estudos que acontecem nas igrejas ecumênicas da religião divina. Então, agora vamos a essa segunda pergunta aqui, irmão Damásio. Sim. Existe um lugar no mundo espiritual para receber pessoas que fizeram um mal muito grande para a humanidade? Para onde esses espíritos vão? O que ocorre com eles? Sim, existe esse lugar onde as pessoas que praticam o mal. Na pergunta anterior, um dos jovens trouxe umbral, que é uma região de sofrimento. Vamos explicar o que significa já já. Vamos recorrer ao Apocalipse, que vai de maneira muito direta no capítulo 20, versículo 12. O Divino Mestre vai nos ensinar pela psicografia, pela mediunidade de João Evangelista, no capítulo 20, versículo 12. João, o evangelista e profeta, ele diz assim, ele teve uma visão espiritual. E aí que prova que os mortos não morrem, como o irmão Paiva brada. João diz, e viu os mortos. Se ele viu os mortos é porque eles não morrem, eles estão vivos. João viu os mortos. Quais mortos? Grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E foram abertos os livros, e abriu outro livro, o livro da vida eterna. E os mortos foram julgados, um por um, segundo as suas obras, de acordo com o que se encontrava nos livros. Cada um de nós tem o seu livro. Mas eu não estou vendo meu livro, eu não escrevi esse livro. A gente está escrevendo as páginas dos nossos destinos com as nossas ações, como brado o irmão Paiva Neto. No dia de hoje, por exemplo, as diaconisas e diáconos da religião divina que estão nos cemitérios estão escrevendo uma página belíssima de amor, de auxílio aos que sofrem. Quem faz o mal, quem manda destruir, matar, prejudicar centenas, dezenas ou milhares de pessoas, está escrevendo no seu livro da vida essas atitudes belicosas de destruição. E essas pessoas serão julgadas segundo aquilo que elas fizeram. E vão sim para uma região de sofrimento chamada umbral. Alguém poderia perguntar, mas o que é umbral? Quem responde é o presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nesta obra que precisa ser estudada por nós. A missão dos 70 e o, entre aspas, lobo invisível. E na página 145, na nota do próprio autor, ele vai explicar o que é umbral. Para onde vão essas pessoas, esses espíritos que fazem o mal? Ah, mas fulano fez o que fez e nada aconteceu. Será mesmo? E serão julgados um por um segundo as suas obras. Disse Jesus. Vamos à nota do autor, o escritor Paiva Neto. Umbral. Segundo nos relata o espírito André Luiz, em Ação e Reação, situado o umbral entre a terra e o céu, é dolorosa região de sombras. Reparou bem? Dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Fechar aspas. Volta o irmão Paiva. É onde o espírito, pelo sofrimento provocado por ele mesmo, rever os erros que praticou e se prepara para novas oportunidades de crescimento espiritual. A existência do umbral é mais generosa do que a ideia do inferno eterno, porque aquela propicia nova oportunidade ao infrator. Este não, quer dizer, o umbral, o espírito vai escarpir, vai sofrer, porque ele criou aquele sofrimento.
Ele criou aquele mal para si própria. Não foi Deus. Se a pessoa pôs o dedo na tomada e tomou o choque, foi ela mesma. Pôs o dedo no fogo, se queimou, foi a própria pessoa. Não cuidou da alimentação, foi a própria pessoa. Matou, prejudicou, enganou, traiu, a própria pessoa criou o mal para si mesma. E o umbral é uma região onde a criatura espiritual humana, criatura espiritual, vai se recobrar da própria consciência ou ser chamada para tal. É muito melhor do que o inferno eterno, onde a pessoa não teria oportunidade de se redimir. Se na terra, quem erra vai para uma penitenciária, dependendo do crime, ou tem que fazer trabalhos comunitários a depender do crime, para se redimir, o que dirá no mundo espiritual, sendo um Deus de bondade, mas de justiça. E conclui, irmão Paiva, o nobre irmão doutor Bezerra de Menezes faz sempre questão de salientar, abrir aspas, umbral também é caridade, fechar aspas. Então, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, sim, esses espíritos vão para o umbral, para uma região de sofrimento. Eles vão pagar pelo que fazem de mal? Sim, vão pagar pelo que fazem de mal. Mas quem faz o bem, recebe o prêmio do bem. Foram julgados os mortos, segundo as suas obras, disse Jesus no capítulo 20 do Apocalipse, versículo 12, conforme se encontrava escrito nos livros. Que tal escrevemos boas páginas? A religião divina nos convida. Você pode ajudá-la sendo uma dizimista, um dizimista, sendo uma diaconisa nas atividades voluntárias. Você vai construindo páginas para o seu destino. O que você vai encontrar do outro lado? Vai ser o que você praticar aqui. Se você praticar o bem, é o bem que você vai receber do outro lado. Ah, mas eu não pratiquei o bem até agora, fiz o mal. Ok, minha irmã, ok, meu irmão. Você ainda tem chance de recuperar o tempo perdido. Um tempo novo, melhor dizendo. O tempo que passou já era, mas temos um tempo novo e a religião divina abre as portas para você. 99-603-1330, código de área 11, é o telefone para que você faça contato pelo WhatsApp e participe das atividades voluntárias desta Casa Santa. A gente também indica o portal da Religião Divina, religiãodedeus.org, religiãodedeus.org, para você acessar, conhecer mais sobre a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para você saber o endereço da religião do amor universal aí perto de você. Enfim, há muitas formas de você também fazer parte da religião do terceiro milênio. Nós agradecemos ao senhor irmão Damásio por estar aqui com a gente hoje. Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. Conheça mais sobre a religião do amor universal. Esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.